Tudo bem? Então, essa é mais uma videoaula do nosso curso de literatura infantil. Hoje o assunto é histórias em quadrinhos. Vamos falar um pouquinho brevemente dos quadrinhos, pensando os quadrinhos na sua relação com a escola e na sua relação com a formação de leitores, né? O quadrinho é um gênero literário muito importante, bastante presente na nossa sociedade, bastante presente na formação de leitores. Muitos de nós nos tornamos leitores devido à leitura dos quadrinhos, né? Então vamos falar um pouquinho da história dos quadrinhos, ok? Bom, essa história começa há muito tempo. Existe uma divisão entre alguns pesquisadores sobre quadrinhos, que é assim: para muitos, os quadrinhos são um fenômeno artístico da contemporaneidade, ou seja, recente, né? Que articula a linguagem verbal com linguagem não verbal. Para outros, sua origem já remonta às primeiras manifestações artísticas, primeiras manifestações de registros humanos, né, que hoje a gente denomina como arte rupestre. Aqui eu coloco dois exemplos disso, né? Dois exemplos de pinturas em cavernas, em que nós temos cenas que já perderam o seu contexto, mas são cenas humanas, né? Cenas que retratam alguma atividade humana, seja de caça, como essa aqui embaixo, provavelmente essa aqui em cima também. Então, há essa divisão, não é? Maurício de Souza, ele trabalha nesse entendimento, por exemplo, né? Esse entendimento de que já na época das cavernas os seres humanos já se comunicavam por imagens, não é? Então, é bastante interessante esse fato, né? A comunicação por imagem já é muito antiga entre nós, seres humanos, tá bom? Algumas definições, né? Por definição, o que são os quadrinhos? As histórias em quadrinhos são enredos narrados quadro a quadro por meio de desenhos e textos que utilizam o discurso direto característico da língua falada, né? Está na nossa bibliografia o Marinho. Então, o discurso direto é aquele discurso na literatura em que nós temos a fala da personagem, né? E o quadrinho é o tempo todo marcado por diálogos, portanto, por falas de personagens, né? Os quadrinhos têm como objetivo principal a narração de fatos, procurando reproduzir uma conversação natural, que não é, né? Na qual os personagens interagem face a face, expressando-se por palavras, expressões faciais e expressões corporais. Então, quando a gente observa o quadrinho mais à frente, a gente retoma esse assunto. O texto dos quadrinhos é preparado e elaborado previamente, portanto, não apresenta uma formulação livre, evidentemente, né? Como a língua falada. Embora ele tente copiar a língua falada, mas ele não é língua falada porque ele é preparado anteriormente. Primeiro cria-se um roteiro, o texto base, a partir do qual será criado todo o ambiente da história em quadrinho, né? Então, por definição, nós temos isso. Aqui nós temos um exemplo de uma tirinha de quadrinhos, que nós temos aqui o personagem Cascão vivendo uma aventura. Não é a história dos três porquinhos, é a história do Cascão que está noutra história, né? Nós temos aqui uma intertextualidade, tá? Nós temos o Cascão inserido na história dos três porquinhos. E por que o Cascão e não o Cebolinha ou a Mônica? Porque o Cascão é aquele que não toma banho, né? E na nossa cultura, na cultura brasileira, não sei em outros países, na nossa cultura a gente diz que aquele que não toma banho é um porquinho. Então, por isso a brincadeira, por isso o humor, né? Temos aqui o elemento balão, que nós temos o discurso direto, alguém falando, né? O porquinho perguntando se o Cascão não está na história errada. Temos os elementos não textuais, quer dizer, essas linhas aqui, a língua de fora, o suor pingando, né? Então, são elementos muito presentes no quadrinho, que a gente já sabe, o requadro, o balão, as legendas, não é? Nós temos tudo isso, são importantes tanto quanto as expressões, os recursos linguísticos, como o discurso direto, tá aqui a fala, onomatopeia, se tivesse algum barulho imitando o som, né? Toque, 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 né? Bang, bang, né? Expressões populares, interjeições, tudo isso aparece nos quadrinhos, né? São os recursos também não verbais, como os gestos, as expressões faciais, né? Cara de medo aqui do nosso Cascão, né? Então nós temos essa relação. O primeiro
a primeira revista em quadrinhos que se tem notícia no Brasil é a revista O Tico Tico. O Tico Tico foi lançado em 1905 nos suplementos dos jornais e depois se tornou uma revista independente. Então, o primeiro quadrinho no Brasil foi a revista O Tico Tico. Também teve uma revista chamada Gibi Mensal, que foi editada pelo Roberto Marinho em 1939. O que acontece? Essa revista fez bastante sucesso, que as histórias em quadrinhos e gibi viraram sinônimos. A gente falava, quando eu era criança, gibi, não falava HQ, né? Mas o gibi nasceu como revista, depois é que foi virando, ficando famoso e virou, então aí um efeito metonímico, né? A parte pelo todo, tá bom? Mas o Gibi foi uma revista do grupo do senhor Roberto Marinho, né? Lá em 39. Mas quem realmente difundiu o quadrinho no Brasil foi a Ebal, editora brasileira Brasil América Limitada. A Ebal publicou muitos heróis dos quadrinhos e popularizou bem esse gênero entre os jovens, entre várias e várias gerações, né? Superman, Super-Homem, Quarteto Fantástico e vamos lá, Marvel, DC Comics, todos passaram aí pela Ebal, tá? Então, Ebal foi fundada em 1945 e foi de extrema importância na difusão do gênero quadrinhos, que foi um gênero que pegou muito com essa questão dos heróis também, né? Foi bastante importante, tá? Bom, havia uma rejeição na escola dos quadrinhos, você sabe muito bem, até a década de 80, quadrinhos na escola não era bem visto, era tipo de leitura de gente preguiçosa, né? Depois da década de 80 do século passado, que realmente os quadrinhos começaram a entrar como mais um elemento importante na formação de leitores, porque é realmente um gênero literário, um gênero textual muito importante, muito atrativo e muito gostoso de ler, né? Então, teve a escola demorou um pouco para aceitar o quadrinho, mas hoje em dia aceita de bom grado, né? Destaques para Ziraldo. Ziraldo, em 1960, cria a revista da Turma do Pererê, né, pela editora O Cruzeiro, e ele inaugura aí também sua aventura nos quadrinhos. A Turma do Pererê passa até hoje na TV Cultura, TVE do Rio de Janeiro, né, em alguns horários, passa essas aventuras, que foi filmada, né, foi passada para a TV. Então, Ziraldo, um destaque também nos quadrinhos. Mas o grande destaque dos quadrinhos do Brasil é Maurício de Souza, né? Que na década de 70 popularizou ainda mais a história em quadrinhos, só que agora entre nós, as nossas crianças. Nós, porque eu era criança na época, né? Entre as crianças, né? Então, foi bastante importante e fundamental. Quando a gente fala de quadrinho no Brasil, é Maurício de Souza. Depois vem os outros, tá? Importantíssimo Maurício de Souza nos quadrinhos brasileiros, tá bom? E várias ações, quer dizer, a Moniquinha trabalhando as suas histórias, suas aventuras, quer dizer, Maurício de Souza também aderiu a campanhas institucionais variadas, né, como nesse caso a luta contra o trabalho infantil, né? Então, os estúdios Maurício de Souza cresceram e é o estúdio mais importante de quadrinhos no Brasil, quiçá na América inteira, porque ele aqui na América não tem para ninguém também, né? São os quadrinhos da Turma da Mônica, né? O caminho para a paródia, né? Então a Turma da Mônica fez paródia de vários sucessos de TV e séries, no meu exemplo aqui, Lostinho, né? Aquela antiga série Lost, né? Passava na televisão, ok? E chegando aí os quadrinhos de um apelo juvenil, né? Maurício de Souza, num determinado momento, percebeu que as crianças com 11 anos, 12 anos, já não queriam mais saber da Moniquinha, queriam saber dos quadrinhos já da adolescência. O que ele fez? Fez a Mônica crescer, a turma toda cresceu, né? E virou a Mônica Jovem. Sucesso absoluto, né? Até hoje. Então nós temos aí Maurício de Souza fechando aí o nosso circuito dos quadrinhos, né? Então o quadrinho e a literatura infantil têm sim muita ligação, principalmente por essas personalidades, tá? E em outro momento nós voltaremos para falar mais sobre quadrinhos, aí comentando sobre os heróis, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha e outros elementos, ok? Então é isso aí, as nossas referências bibliográficas, atentar pela TVE Rio de Janeiro, essa reportagem é muito interessante, e a outra reportagem também do Projeto HQ. Ok? Muito obrigado, é isso aí.